Pessoal, nós estamos aqui no jornal Tribuna Nacional, tá? Isso foi publicado no dia de hoje, dia 23/11/2022, ao 12h03. O título da matéria desse jornal Tribuna Nacional é o seguinte: bomba, hacker expõe ligação de magistrado com ex-presidiário. De acordo com o que está registrado aqui, o magistrado teria formado uma quadrilha junto com Lula para desviar dinheiro do fundão eleitoral. Tá? Quem está dizendo isso aqui, pessoal, é o jornal Tribuna Nacional. Tá? Mais de 60 milhões foram desviados pela campanha do PT. O ministro proibiu a Polícia Federal de investigar o repasse milionário para uma empresa de fachada que pertence ao ex-presidiário. Bom, um hacker invadiu o celular do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e expôs a conta bancária do ministro nas redes sociais. Foram encontrados valores milionários nas contas, provavelmente de origem ilícita, com transferência nominais originárias do PT. Tratam-se de valores que foram transferidos para a conta do ministro como sendo pagamento de propina. Tá? Moraes foi alvo de investigação pelo delegado Rodrigo Bartolomei, que suspeitou que o ministro havia recebido propina para acabar com investigações que pediam pelo indiciamento do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. O magistrado teria formado uma quadrilha junto com Lula para desviar dinheiro do fundão eleitoral, segundo a matéria, tá, pessoal? Não sou eu que estou dizendo isso. Mais de 60 milhões foram desviados pela campanha do PT. Tá? O ministro proibiu a Polícia Federal de investigar o repasse milionário para uma empresa de fachada que pertence ao ex-presidiário. O hacker, além de expor os dados do ministro, expôs também conversas do ministro Alexandre de Moraes com políticos. Ok? Moraes teria trocado até de aparelho celular após os vazamentos. Moraes é acusado de participar de um esquema de caso que favoreceu o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva e elegeu novamente a quadrilha do petista pelo total favorecimento do ministro, que teria recebido quantias milionárias e propina, compra de votos com valores milionários em dinheiro vivo transportado em ônibus descoberto pela Polícia Federal. A matéria é super pesada, tá? E eu volto a repetir que essa matéria está partindo aqui do jornal Tribuna Nacional, ok? Jornal Tribuna Nacional, publicada nesta quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. Diz também aqui que Lula foi completamente blindado pelo ministro Alexandre de Moraes, sendo considerado pelo delegado da Polícia Federal, que foi responsável pelas investigações como chefe de quadrilha. Até mesmo o comandante do Exército, Freire Gomes, ao questionar o esquema envolvendo o petista e o ministro, cobrou a apuração sobre a interferência de Moraes na investigação contra Lula. De acordo com o general, o ministro Alexandre de Moraes anulou provas, prendeu opositores que denunciaram o ministro, mandou perseguir delegados que investigaram o envolvimento de Lula com Moraes, que acabou beneficiando o ex-presidiário, e teria interferido para que Lula não fosse preso após o delegado Bartolomei ter pedido indiciamento do petista. Um grande esquema que prejudicou, o presidente da República e elegeu o ex-presidiário pelo favorecimento de um ex-advogado que recebeu propinas milionárias. A jornalista Ana Paula do Vôlei, uma das poucas profissionais que ainda dava gosto de ouvir, junto com Guilherme Fiuza e Augusto Nunes, ambos demitidos da Jovem Pan por determinação do Tribunal Eleitoral, que mandou derrubar o vídeo em que a Ana Paula comentou o ofício do general Marco Antônio
Antônio Freire Gomes, né, sobre as consequências de ter um ministro da mais alta corte do Poder Judiciário envolvido em esquemas que beneficiou políticos. A jornalista também teve sua rede social bloqueada no Brasil por ordem do Tribunal Superior Eleitoral. O vídeo em que Ana Paula teria dito que o general comandante do Exército pediu investigação sobre a atuação do ministro à frente do tribunal com a suspeita de que Moraes se utiliza do cargo para benefício próprio e de terceiros. Isso ficou claro quando a Polícia Federal de São Paulo, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, descobriu quantias milionárias que seriam entregues em dinheiro vivo para compras de votos que seriam para beneficiar Luiz Inácio. Nós colocamos aí no passado, antes das eleições, imagens de uma viatura preta sendo apreendida pela Polícia Rodoviária Federal, onde na mala dela estava coberta de dinheiro vivo, tá, pessoal? Ana Paula foi demitida logo após ter feito a declaração que Moraes estaria envolvido no esquema que ajudou o petista voltar para a cena do crime. O jornalista Augusto Nunes também comentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de ter proibido a Polícia Rodoviária Federal de fazer blitz nas estradas antes do primeiro turno, onde foi descoberto mais de 8 milhões de reais para a compra de votos. Após a jornalista ter disparado, né, uma série de críticas ao ministro, decidiu banir a rede social de Augusto, né, por também comentar que as Forças Armadas estão investigando Moraes e também uma possível prisão, assim como declarou o comandante do Exército, que chamou até o delegado Rodrigo Bartolomei, né, que esteve à frente da investigação, que revelou todo o esquema envolvendo Lula e Moraes. Um pequeno esquema que prejudicou o atual presidente da República e elegeu um ex-presidiário pelo favorecimento do ministro. Aqui a matéria se segue, né, muito comprida a matéria, mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. A origem das compras dos votos com valores milionários descoberto pela Polícia Federal, investigação tomada pelo delegado da Polícia Federal que chefiou, entre outras operações, as quais resultaram na prisão dos políticos do PT, né, que curiosamente foram beneficiados com habeas corpus em tempo recorde. O alto comando do Exército está vendo a atual situação que se encontra o país em meio à corrupção através do favorecimento de membros do Poder Judiciário. Com extrema preocupação, o delegado da Polícia Federal, superintendente de São Paulo, Rodrigo Bartolomei, que pediu a prisão do Luiz Inácio, entregou ao diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes, né, o processo contra o petista, que envolve por crime de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e organização criminosa. Bartolomei pediu a seu superior que Lula fosse indiciado na Polícia Federal. Bartolomei pediu ainda ao diretor-geral da Polícia Federal que peça para Lula entregar o comprovante de compra de uma residência em que o petista teria comprado, pois o delegado alega que o petista comprou uma mansão no valor de R$ 1,5 milhão com dinheiro ilícito. Tá, o delegado pediu a quebra do sigilo telefônico de Lula, pois o delegado suspeita, né, que o petista teria ligação com empresários investigados na operação da Polícia Federal por lavagem de dinheiro, né? Tanto é que Lula recebeu doações de campanha desses empresários. Foram mais de 90 milhões do fundão eleitoral que está sendo enviado para empresas suspeitas. De acordo com a Polícia Federal, a campanha de Lula enviou mais de 30 milhões de reais para uma empresa suspeita de ser mais uma fachada, assim disse o delegado Bartolomei. Empresas que foram, né, criadas recentemente, e essas mesmas empresas com várias transações suspeitas foram as mais beneficiadas pela campanha do ex-presidiário, que ainda doaram para a campanha do petista com várias transferências no período de menos de 30 dias. Bartolomei, né, pediu um mandato, né, para que fossem apurados
se de fato a empresa existia.